Olá, meu nome é Murilo Alves Pires, eu sou perito em análise de credibilidade, certificado internacional em FEGS e especialista em linguagem corporal. Hoje vamos falar sobre um artigo chamado Cultural Deception de Bella de Paula. Esse é um artigo de muita importância nessa área de análise da credibilidade. Ele, na verdade, é uma revisão sistemática seguida de meta-análise. O que isso significa? É juntado uma série de estudos sobre essa área, sobre a análise da credibilidade, e é analisado o que de fato procede e o que não procede, o que é verdadeiro e o que não é. Tem pouca variância estatística e coisa assim do tipo. E a meta-análise é nada mais nada menos que uma maneira de agrupar dados estatísticos de dois ou mais estudos. Nessa revisão sistemática, 300 estudos foram analisados, onde 158 passaram pelos primeiros filtros. Quais eram esses? Estudos feitos somente com adultos. Se fosse estudo com criança, era tirado de lado. Estudos que não comparavam a mentira com a verdade. Existem diversos estudos que a análise do depoimento de alguns criminosos, mas não traziam características da verdade. Então, o que acontece? Esses estudos também foram tirados de fora. Se o estudo comparasse a verdade com a mentira e as diferenças comportamentais, ele estava dentro. Além do mais, características que não eram possíveis ver a olho nu eram retiradas também, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca. Para a gente ver o aumento da frequência cardíaca, é necessário equipamentos especiais. Não é possível ver a olho nu. Então, ele era tirado de fora. Esses eram os principais filtros. Existiam outros pequenos, como, por exemplo, todo estudo tinha que ser em inglês. Se fosse em outra língua, já não servia. Só para a gente ter uma ideia da importância desse estudo, somente no site ResearchGate, que é uma rede social para cientistas, vamos dizer assim, fundado em 2008, se não me falha a memória, esse estudo tem mais de 1.670 citações. Ou seja, 1.670 estudos diferentes utilizaram esse como base. Foram classificadas 120 pistas para o engano para testar quais são as verdadeiras e quais não são. A diferença dessa revisão para as outras é a abrangência e a quantidade analisada. Diferente de estudos, revisões sistemáticas também, como por exemplo de Zuckerman, de 1981, e de Vrije, de 2000, se não me falha a memória. Para seguirmos adiante, primeiro precisamos deixar claro que engano é o ato deliberado de enganar. Uma pessoa que viu alguma coisa diferente e se enganou não é um ato deliberado de mentir. Por exemplo, uma pessoa que alega ter visto uma raposa no mato. E ela fala para todo mundo, sim, eu vi uma raposa no mato aqui na nossa cidade. Mas, na verdade, quando vai analisar de perto, é um cachorro. Só isso, mais nada. A pessoa se enganou. Nesse tipo de caso, é um engano comum. Não é um ato deliberado de mentir, de enganar alguém. Esse estudo traz outras abordagens, como, por exemplo, a de Ekman, de 69, e também de 92, a de Buller, de 96, e a de Zuckerman, de 81. Eu não vou aprofundar nesses pontos, eu vou falar no final sobre os pontos convergentes de todas essas visões, inclusive da própria autora que ela traz. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, vão ser 5 dias de vídeo e ainda assim não vai ser o suficiente. Então vamos lá, a mentira é totalmente inventada? Alguns autores acreditam que sim. A autora Bella de Paula, inclusive eu compartilho dessa opinião, diz que não. Ela, inclusive, dá um exemplo de uma menina que vai dormir na casa das amigas com frequência. Fala, já acostumado a falar isso para os pais já conhecem os pais das amigas, e tá tudo bem. Um belo dia ela fala que vai dormir na casa das amigas, mas na verdade vai dormir na casa do namorado e volta no dia seguinte. Quando os pais perguntam, e aí filha, como é que foi? Ela vai dar todos os relatos, todas aquelas memórias já experienciadas, já vividas, de quando ela foi dormir na casa das amigas. Porém, na hora que ela falar do momento que está dormindo, naquele dia específico, ela vai trocar namorado por amiga. É muito difícil ela dar algum tipo de pista, alguma coisa assim por engano, apesar de haver o ato deliberado de enganar. Vai ficar mais complicado se os pais perguntarem coisas mais profundas ou falar coisas do tipo: nossa, mas eu liguei para a mãe da fulana
e ela disse que você não estava. Aí a situação já muda um pouco, mas na maioria das vezes esse tipo de coisa não acontece. O que a autora alega é que, na maioria das vezes, as pessoas falam a verdade, e no momento crítico, naquele ponto em específico, ela troca a verdade pela mentira no intuito de enganar, de ser mais credível. Isso é feito de maneira inconsciente. Existem também as verdades que são difíceis de falar, como, por exemplo, a esposa que vai relatar para o marido que seu chefe está dando em cima no trabalho. É uma situação complicada, porque o assunto em si já é complicado. E ainda vai contar para o marido pode interpretar mal a situação, e isso pode gerar uma série de falsos positivos. Inclusive, aqui no canal, junto com outro perito de análise de credibilidade chamado Anderson Carvalho, meu professor, a gente tem um vídeo analisando a Daiane Mello, se não me falha a memória, junto com o Nego do Borel, no programa A Fazenda. Nesse momento, a gente pode ver diversos falsos positivos. É um assunto complicado, ela está falando em rede nacional, não sabendo se foi abusado ou não. Isso faz com que gere esses falsos positivos de um assunto difícil, uma verdade difícil de ser contada. Foram desenvolvidos diversos contextos e categorias para analisar as tão famosas pistas para o engano. São eles: trapaça, crime simulado, teste de carta, descrição de pessoas, simulação de entrevista de emprego, experiências pessoais, escolha natural. O que é essa escolha natural? Em estudos de mentira de laboratório, que são chamadas, um orientador fala, ó, você vai mentir e você vai falar a verdade. Para aquela pessoa que está analisando, sem saber quem está mentindo ou quem está falando a verdade, dizer quem é quem. Na escolha natural, o analisado escolhe se ele vai mentir ou se ele vai falar a verdade. Ninguém mais sabe de nada, ele não é orientado nem nada assim do tipo. Temos também escala de personalidade e expressão de dor. Posteriormente, todas essas características foram substituídas por transgressão, como, por exemplo, crimes, traição e coisas assim do tipo, e não transgressão. Além do mais, a autora traz 4 motivações para a mentira. São elas: o bem-sucedido, onde o mentiroso tem uma motivação especial para ser bem-sucedido. Essa característica traz pistas. A principal, a mais marcante, é a característica de tensão e todas as consequências que a tensão traz. Temos também a identidade relevante. Esse ponto foi o que mais trouxe de pistas gerais para o engano. Temos também a instrumental. Essa instrumental é quando a pessoa recebe um benefício financeiro ou algum ganho ali envolvido com dinheiro, bem ou coisa assim do tipo. Nessa mentira, existiram sinais para o engano, mas foram quase que irrelevantes. Se distinguiram muito pouco do acaso. E a sem motivação, onde que foi bem semelhante à instrumental. Tiveram algumas características para o engano, mas assim, muito pouco, estatística muito baixa mesmo. É onde a pessoa mente só por mentir. Além do mais, essas motivações foram separadas em quem teve tempo para se preparar e quem não teve. Quem teve tempo para se preparar teve menor latência, maior fluxo de fala e menos pausa silenciosa. Quem não teve foi o exato contrário. Maior latência, menor fluxo de fala e mais pausas silenciosas. Então vamos finalmente aos resultados, né? Lembra das visões anteriores, como por exemplo de Ekman, de Zuckerman e de Buller? Além da visão da autora que a gente vai falar mais para frente, existem diversos pontos que convergem. Ela separou em 4 tabelas diferentes. Por exemplo, os sentimentos experienciados durante a mentira. São eles: declarações mais negativas. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu não gosto do meu chefe, eu não gosto desse lugar, as pessoas aqui são horríveis, mas eu jamais roubaria o dinheiro do caixa. Quem está experienciando sentimentos, emoções, para ser mais preciso, negativos durante a mentira, geralmente dá mais declarações negativas. Geralmente estão mais tensos, isso é muito importante. Eles são menos acessíveis, a pessoa dá poucos detalhes, poucos contextos.
E além de ser menos convincente, aquela história esquisita que você fala, puta, bicho, mas que história esquisita é essa, hein? Ela também traz características de excitação, como, por exemplo, a dilatação da pupila e aumento do pitch vocal. Ela demonstra como essas pistas são pistas fortes quando a pessoa está dissimulando. Porém, ela recomenda que você tenha mais atenção nesses pontos. Não sai vendo um sinal e fala, opa, mentiu, eu vi, aqui a voz dá uma afinada assim. Não, não faça isso. Tenha atenção nesses pontos. Inclusive, aqui no canal você pode acessar, tem alguns vídeos que demonstram esse tipo de situação. Em relação às complexidades cognitivas, o que isso quer dizer? Mentir é um negócio que dá trabalho, exige muito da memória, da mente da pessoa. Então, isso traz diversos sinais para mentira, como, por exemplo, maior latência, mais pausa silenciosa, respostas breves e, de novo, maior pitch vocal. Ou seja, o pitch vocal, e vão aparecer em outras categorias aqui também, o pitch vocal ele se altera quando tem muita carga cognitiva e também quando está tendo ali emoção. Quando o mentiroso está dissimulando, ele gera mais pistas, mais vazamentos, que a gente chama de autocontrole. São eles: controle de comportamento, sentimento e pensamento. Quanto mais recurso mental a pessoa utiliza, mais vazamento ela tem. O que isso significa? Quando a gente está mentindo, você sabe, já contou alguma mentirinha, não mente para mim, que eu sei que você já contou alguma mentirinha. Quando a gente está mentindo, a gente tem que pensar na história que a gente está contando, na história que a gente já contou, na história que a gente vai contar. A gente tem que analisar se a outra pessoa está acreditando ou não, e de acordo com o feedback que a gente tem da face, das palavras dela, da pessoa que a gente está tentando enganar, a gente vai moldando a nossa história. Isso gera um processamento mental muito grande que vai gerando cada vez mais pistas para o engano. Temos aqui também, de novo, o mentiroso se demonstra menos convincente, ele se demonstra mais distante, você percebe que ele não está ali tão presente ali, a história está meio esquisita. Mais uma vez, ele demonstra maior pitch vocal. Pitch vocal está em todos, assim, impressionante. Você vai ver aqui até o final. Eles demonstram também mais tensos e inibidos, maior latência de resposta, respostas curtas e, por último, mais pausas silenciosas. Essas são as características que a pessoa dá quando ela está se controlando. Controlando o pensamento, controlando as emoções, controlando ali a carga cognitiva. Além do mais, a pessoa que está dissimulando, ela tem que interagir com o alvo dela. Não dá para ela mentir sozinha, a não ser que ela minta para ela mesma. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Nesses pontos são geradas as seguintes pistas de acordo com a visão da autora. Menos detalhes, maior pitch vocal, eu falei que ele estava em todos, falta de compostura e aumento do fluxo de piscadas. Com os dados coletados e a revisão feita, a autora Bela de Paulo traz a sua própria perspectiva, chamada de perspectiva da autoapresentação. Quais são as pistas que, na visão dela, são as mais confiáveis? São elas: mentirosos contam poucos detalhes. Isso acontece por dois motivos. Quanto mais detalhe a gente dá para a pessoa, para o alvo que a gente está tendo ali, que a gente está enganando, mais chance dá para ele questionar a gente. E a gente pode acabar se enrolando. E além do mais, existem as mentiras que a própria autora fala, são as mentiras pré-fabricadas. São aquelas mentiras que a gente conta, histórias, inventa previamente, né? Como, por exemplo, as pessoas que se prepararam para mentir. As pessoas, elas inventam as histórias que faz muito sentido ali e conta ela. Só que quando você inventa algo, você não tem contexto, muito raro ter contexto, muito raro ter detalhe, e isso faz, essas lacunas fazem com que a gente perca credibilidade nesses pontos. Por quê? Porque não tem como ficar pensando em detalhe. Além do mais, nós temos aqui histórias que possuem menos imperfeições. Isso é meio contra-intuitivo. Vamos explicar em maior detalhe. Vou trazer um exemplo. Lembra lá em 2005, quando o deputado alguma coisa aí, Roberto Jefferson estava delatando todo mundo no Mensalão? Em 2005.
Na CPI, ele apareceu com um olho roxo. E quando ele foi questionado sobre esse olho roxo, ele, assim, incrivelmente respondeu: não, eu estava arrumando um armário, aí o armário caiu e bateu aqui, ó, bateu aqui no meu olho e ficou roxo. Rapaz, mas que coincidência! Que história perfeita! O cara ficou com o olho roxo esquerdo na altura que ele tomaria um soco, justo na época que ele estava delatando todo mundo. Rapaz, que história perfeita e sem furo, não é mesmo? Agora, uma história verdadeira e imperfeita. Vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. Aconteceu um evento X e o camarada está contando esse evento, após o evento. Ele fala: aí eu peguei lá o vaso de flores e fui para casa da minha namorada. Ele fala isso para uma pessoa Y. Aí a pessoa Y responde: vaso de flor? Não, que eu peguei um vaso de flor antes de ir ali no canil e receber. Aí a pessoa Y pergunta: que canil? O que você está falando? Cara, lembra que eu fiz um serviço num canil, aí o pessoal ficou de me receber, de me pagar, eu fui lá, recebi do pessoal, esse dinheiro eu comprei um vaso de rosas para minha namorada, e depois aconteceu todo esse acidente. Depois que aconteceu todo esse acidente, eu peguei o vaso e fui para casa da minha namorada. Viu como existem ali imperfeições que vão sendo corrigidas conforme são feitas perguntas? Por isso que pergunta é muito importante analisar para ver se a pessoa está mentindo ou não, ok? Então são essas imperfeições, essas histórias que estão meio esquisitas, mas que são clareadas conforme vão surgindo novas perguntas. Mentirosos também não admitem falta de memória, é muito raro isso acontecer. Quem diz a verdade acha que a história dele já está garantida. Por quê? Porque ele está falando a verdade. O mentiroso não. Se ele fala que, não lembro disso, não lembro daquilo, ele, na cabeça do mentiroso, está dando chance para outra pessoa pensar que ele está mentindo. Então ele não admite falta de memória. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto. Na minha visão, Murilo, inclusive de outros autores também, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto. Por quê? Quando o camarada assume a falta de memória no momento muito conveniente para ele, aí já é suspeito. Então, nesse ponto, já é caracterizado como uma evasividade. Temos também a falta de detalhes contextuais e incomuns. É muito comum em protocolos de interrogatório, a gente não fala interrogatório, mas o termo mais adequado para esse momento é interrogatório, de recuperar a memória da pessoa. A pessoa, na hora que ela está dando o relato dela, nem sempre ela lembra de tudo. Mas conforme o entrevistador vai fazendo pergunta, ela vai lembrando das coisas. Ela fala assim, nossa, eu lembrei, o carpete lá era verde, tinha uma mesa de madeira, sei lá, X. Essas coisas assim do tipo. Já o mentiroso, ele não pensa nesses detalhes. Então, ele não vai dar detalhes contextuais. Às vezes, a pessoa que está contando a verdade também fala isso de livre e espontânea vontade. Ela não precisa ficar do entrevistador, ficar lembrando dela ali o tempo inteiro. Mas, quem está contando mentira, muito raro dá contexto, a não ser que ele tenha pensado nisso antes dá contexto e detalhes incomuns. Um detalhe incomum, por exemplo, é cheiro. Como é? Nossa, eu cheguei lá, tinha um cheiro X, Y, de comida, assim, sensato, isso acaba sendo um detalhe incomum. E para finalizar, nós temos alguns pontos que nós já falamos sobre, que são histórias menos engajadas, mais negativas, e as pessoas se apresentam mais tensas, aquelas pessoas que estão dissimulando. Algumas observações sobre esse artigo é que se utilizou muitos estudos que estudavam criminosos, depoimentos que posteriormente se provaram mentirosos, depoimentos na televisão, depoimentos de crime, mas também se utilizaram muitos estudos que são chamados de mentiras de laboratório. Inclusive tem um ex-agente do FBI que assim, especializa nessa área, que faz muita crítica desse tipo, que fala as mentiras de laboratório, onde a pessoa é instruída a mentir ou não, como a gente já falou aqui de maneira meio superficial, mas acabou falando. Esse tipo de mentira gera pouco resultado, gera pouco vazamento.
Então, por mais que existam essas críticas a esse tipo de estudo, ela alega que não necessariamente isso é ruim, porque a quantidade de pistas pode ser muito maior do que essas catalogadas nesse estudo. E por último, ela faz o alerta que a gente sempre fala em todos os cursos, todas as aulas que a gente dá, que é: sempre analise a linha de base da pessoa antes, analise o contexto, entenda a história. Por exemplo, se você faz uma pergunta que exige uma carga cognitiva, se a pessoa demorar para responder, não necessariamente quer dizer que ela está mentindo. Por exemplo, se eu te pergunto, você que está vendo o vídeo, rapaz, o que você comeu no almoço semana passada? Nossa, semana passada? Ai, meu Deus. Você viu que aqui tem uma latência e uma pausa silenciosa? Você não pode falar que a pessoa está mentindo. Nossa, canalha, mentiu! Eu vi no vídeo do Murilo, na revisão sistemática da Bela de Paula. Não é bem assim que funciona, ok? Tem que ter contexto. Inclusive, já dou a dica aqui, ó. Se você pegar esse estudo, esse vídeo e sair aplicando literalmente na sua vida em todos os contextos, rapaz, você vai se enrolar. Você vai se enrolar, você vai achar, você vai terminar casamento, você vai brigar com um amigo, você vai arranjar briga na rua e vai apanhar. Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa. Tudo tem contexto e tudo tem linha de base, ok? Além do contexto e da linha de base e da história, nós temos também que fazer uma análise sempre de maneira multicanal. O que isso significa? Ah, a pessoa ficou mais tensa, é um sinal de emoção ali no depoimento dela, junto com um sinal de carga cognitiva, junto com umas pausas, latência, quebra no fluxo de fala e coisas assim do tipo. Então você vai pegando essas pistas que são dadas em canais de comunicação diferentes e vai juntando ali o quebra-cabeça. Certo? Por hoje é isso. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Bicho, esse trabalho, esse estudo, esse artigo, ele é difícil, ele é denso. Eu te entreguei aí de mão beijada. Então se inscreve aí no canal, me curte lá no... Aliás, não é mais curte, né? Agora vamos falar curte, eu sou velho, eu sou da época do Facebook. Me curte lá no Instagram, que é o @Murilo Alves Perito, me acha lá. Eu vou ver se eu coloco o link na descrição também. Se eu não colocar link na descrição, eu vejo nos comentários. E se eu não colocar em nenhum desses estilos aí, nenhum desses lugares, é só pedir nos comentários que eu te respondo, ok? Então curte, compartilha, se inscreve, não vai sair usando essas dicas literalmente na sua vida, senão você vai perder casamento, você vai brigar com amigos, você vai apanhar na rua, você vai arranjar uma série de problemas. Uma análise de credibilidade, ela é difícil e tem que ter uma certa experiência, ok? Então, vou falar pela terceira vez para ficar muito claro para você. Curte, compartilha, se inscreve no canal e não sai usando literalmente tudo a todo momento que você viu aqui. Analise sempre o contexto. Certinho? Então, um abraço e até mais.